Eles jogaram a Caramelo e seus filhotes na lama. Acharam que ninguém viu, o final foi chocante. A lama ainda estava fresca quando tudo aconteceu. Em poucos segundos, Caramelo e seus filhotes foram deixados ali, sujos, assustados, tentando entender o que estava acontecendo. O silêncio da estrada de terra parecia confirmar que ninguém tinha visto nada. Mas aquela manhã comum, com cheiro de chuva e barro, marcaria o início de uma história que mudaria não só o destino de um cachorro caramelo, mas de toda uma comunidade do interior. Ao longo de meses difíceis, entre desconfianças, julgamentos silenciosos e pequenas escolhas diárias, Caramelo precisaria lutar contra o medo para proteger o que tinha de mais precioso. Do outro lado, uma mulher simples do interior seria obrigada a encarar o próprio passado e decidir se, dessa vez, teria coragem de não virar o rosto. Nada seria fácil, nada seria rápido, e cada avanço teria um preço. Antes de continuar essa história emocionante, curta este vídeo para apoiar o canal, escreva nos comentários de onde você está assistindo e aproveite para se inscrever. Assim, você não perde nenhuma história como essa, que começa na lama, mas promete um final que ninguém imagina. A estrada de terra amanheceu diferente naquele dia. A chuva da noite anterior ainda escorria lenta pelos sulcos abertos pelas carroças antigas, formando poças espessas, de um marrom pesado, que grudava na pele e no pelo. O ar tinha cheiro de barro molhado e folhas esmagadas. Foi ali, nesse trecho esquecido entre o pasto e o matagal, que Caramelo tentou se levantar. As patas afundavam. O corpo tremia não só pelo frio, mas pelo susto. O barro colava nos pelos curtos, pesando mais do que parecia. Ao redor, pequenos sons cortavam o silêncio. Os filhotes, ainda muito novos, mal conseguiam se mexer. Choramingavam baixo, como se já soubessem que qualquer barulho poderia trazer mais perigo. Caramelo se moveu com esforço, arrastando o corpo para ficar entre eles e o mundo. O instinto falava mais alto que o medo. Mesmo cansado, mesmo sujo, mesmo sem entender por que aquilo tinha acontecido, ele se posicionou como um escudo. Os olhos atentos varriam a estrada vazia, as cercas tortas, o capim alto balançando com o vento leve da manhã. O silêncio parecia confirmar a pior sensação. Estavam sozinhos. Mas Caramelo sentia algo diferente no ar. Um peso estranho, como se aquela lama carregasse mais do que chuva. O coração batia acelerado. A memória recente vinha em flashes confusos, o movimento brusco, o cheiro humano, o som distante de vozes abafadas. Depois, o impacto frio e escorregadio. Agora, apenas a estrada e os filhotes dependentes de cada movimento seu. Ele tentou limpar o focinho, mas o barro só espalhou mais. Aproximou-se de um dos pequenos, empurrando-o suavemente para mais perto do seu corpo. O filhote respondeu com um gemido fraco, buscando calor. Caramelo deitou-se parcialmente, mesmo sabendo que aquilo deixava mais vulnerável. Proteger vinha antes de tudo. Não muito longe dali, o sino da igreja tocou, anunciando o começo da manhã. O som chegava fraco, misturado ao canto distante de um galo. A vida seguia seu ritmo normal na cidade pequena, enquanto, naquela estrada, uma luta silenciosa começava. Caramelo tentou sair da poça. Cada tentativa parecia sugar mais suas forças. A lama puxava, prendia, desafiava. O corpo cansava rápido, e ele percebeu que precisava economizar energia. Voltou a se deitar, envolvendo os filhotes com o pouco calor que tinha. O frio da terra subia pelo ventre, fazendo-o estremecer. O tempo passou devagar. O sol começou a aparecer entre nuvens, aquecendo levemente o ar, mas não o suficiente para secar a lama. Mosquitos surgiram, atraídos pela umidade. Caramelo espantava como podia, balançando a cabeça, sacudindo as orelhas, sempre atento para não se afastar dos pequenos. Em certo momento, passos ecoaram ao longe. Caramelo levantou a cabeça num impulso imediato. O corpo inteiro ficou em alerta. Os músculos, mesmo cansados, se prepararam. O som vinha da estrada principal, misturado ao rangido de uma bicicleta velha. Ele rosnou baixo, quase imperceptível, mais um aviso a si mesmo do que a quem se aproximava. Os passos pararam. Houve silêncio outra vez. Depois, seguiram adiante. Ninguém entrou naquela estrada secundária. Ninguém olhou para a lama. A sensação de abandono se aprofundou. Caramelo abaixou a cabeça por um instante, não em rendição, mas em recolhimento. Os olhos escuros permaneceram atentos.
Ele não entendia o mundo dos humanos, mas aprenderá, ao longo da vida nas ruas, que nem todos viam, mesmo quando olhavam. O sol subiu um pouco mais. A lama começou a secar nas bordas, criando uma crosta que repuxava o pelo. Caramelo tentou se mover novamente, agora com mais cuidado. Conseguiu arrastar um dos filhotes para um trecho menos fundo. Foi pouco, mas foi algo. Cada pequena conquista exigia esforço dobrado. No alto de uma cerca próxima, um pássaro pousou e observou a cena. A natureza seguia, indiferente e presente ao mesmo tempo. Caramelo respirava com dificuldade, mas não desistia. O corpo doía, o estômago estava vazio, mas os olhos não perdiam o foco. Ele não sabia, mas aquela manhã seria lembrada por muito tempo naquela cidade. Não só pela lama, não só pelo silêncio, mas pelo que começava ali. Um acontecimento que, embora parecesse invisível naquele instante, já estava sendo preparado para mudar destinos, um passo lento de cada vez. Caramelo apenas sentiu que precisava resistir. E resistiu. O sol já estava mais alto quando o corpo de Caramelo começou a responder ao cansaço acumulado. A lama que antes estava fria agora endurecia em placas irregulares, puxando o pelo a cada movimento. Ele respirava devagar, controlando o próprio ritmo para não assustar os filhotes. Cada um deles se mexia pouco, encolhidos, dependentes do calor que ele conseguia oferecer. O som distante da cidade chegava em fragmentos. Um rádio ligado em alguma casa tocava uma música antiga, dessas que falam de saudade e esperança. O cheiro de café recém-passado misturava-se ao ar úmido da estrada, trazido pelo vento. Caramelo levantou o focinho e farejou. Aquilo despertou uma memória vaga de dias melhores, quando comida vinha fácil e mãos humanas, embora imprevisíveis, às vezes traziam conforto. Ele tentou se mover novamente. As patas dianteiras encontraram um ponto mais firme, e com esforço conseguiu arrastar o corpo alguns centímetros para fora da poça mais funda. Um dos filhotes escorregou, e Caramelo imediatamente voltou à posição, puxando com cuidado pelo cangote. O coração bateu forte. Qualquer descuido poderia custar caro. O tempo parecia se esticar. O céu alternava entre nuvens e aberturas de sol, criando sombras que se moviam lentamente sobre o barro. Insetos pousavam, o som deles se tornava constante. Caramelo espantava como podia, sacudindo a cabeça, mordiscando o ar, sempre atento aos filhotes. O corpo doía, mas a mente permanecia alerta. Mais tarde, passos voltaram a ecoar. Dessa vez mais próximos. Caramelo enrijeceu. O instinto falou mais alto, e um rosnado baixo. Escapou do peito. Os filhotes reagiram, se encolhendo ainda mais. Ele se posicionou novamente à frente deles, mesmo com as forças reduzidas. Uma silhueta apareceu ao longe, recortada contra a luz do sol. Não vinha pela estrada de terra, mas pelo caminho lateral, próximo à cerca. O som de sacolas se chocando denunciava alguém voltando da feira. Caramelo observou cada movimento, os músculos prontos para reagir. A pessoa caminhava devagar, como quem carrega peso e pensamentos. O cheiro chegou antes da imagem ficar clara. Cheiro de frutas, de pão, de algo quente embrulhado em papel. O estômago de Caramelo se contraiu. A fome era uma presença constante, mas ele não se moveu. Aprenderá, ao longo da vida, que aproximar-se nem sempre era seguro. A pessoa parou por um instante. O vento mudou, levando consigo o som de um suspiro cansado. Caramelo manteve os olhos fixos, sem piscar. O silêncio se instalou de novo, quebrado apenas pelo farfalhar do capim. O passo seguiu adiante, mas não por muito tempo. Algo fez a pessoa hesitar. Um olhar lançado de lado, rápido, quase distraído. Caramelo sentiu o peso daquele olhar, mesmo à distância. O corpo ficou tenso. Ele não sabia se aquilo significava ajuda ou mais perigo. Enquanto isso, na cidade, conversas corriam soltas. Comentários sobre estrada, sobre a chuva que tinha castigado tudo, sobre pequenos problemas do dia a dia. Ninguém mencionava a lama ou o que tinha sido deixado nela. A rotina seguia, aparentemente intacta. Caramelo voltou a atenção para os filhotes. Um deles tremia mais que os outros. Ele aproximou o focinho, tocando de leve, emitindo um som baixo e contínuo, quase um conforto. O filhote respondeu com um movimento fraco. Aquilo deu a Caramelo uma força inesperada. Não podia desistir. Não ali.
O sol começou a aquecer de verdade, e a lama nas bordas endureceu mais rápido. Caramelo percebeu que, se esperasse, talvez conseguisse sair com mais facilidade. A paciência sempre fora uma aliada nas ruas. Ele se acomodou, mantendo os filhotes juntos, atento a cada som, cada cheiro. Ao longe, o sino da igreja tocou novamente, marcando o passar das horas. O dia avançava, e com ele crescia a sensação de que aquele lugar, antes esquecido, estava prestes a se tornar importante para mais gente do que Caramelo podia imaginar. O calor começou a apertar, transformando o cheiro da lama em algo mais forte, quase ácido. Caramelo respirava com o focinho baixo, sentindo cada variação do vento. Os filhotes dormiam em intervalos curtos, acordando sempre que algum som mais seco surgia ou quando o corpo dele se mexia. O cansaço já não era apenas físico. Era uma exaustão profunda, que pesava na cabeça e deixava os pensamentos confusos. Ele observava o movimento das nuvens como se aquilo tivesse algum significado. Nas ruas, aprenderá a ler sinais simples. Quando o céu fechava rápido demais, vinha chuva. Quando o vento trazia cheiro de comida, alguém estava por perto. Agora, o vento trazia algo diferente. Um misto de poeira, sabão barato e tecido guardado por muito tempo. Cheiro humano. Próximo. Caramelo manteve o corpo imóvel. Apenas os olhos se moviam. A silhueta que antes passara distante agora parecia mais próxima, embora ainda fora de alcance. Um som metálico tocou o chão, seguido de um resmungo baixo. Algo tinha sido colocado sobre a terra. Ele não sabia o que era, mas sabia que aquilo não estava ali antes. Os filhotes se mexeram, atraídos pelo som. Caramelo os puxou de volta com cuidado, pressionando o corpo contra eles. Um gesto automático, quase mecânico. O medo voltava em ondas. Não era pânico. Era um alerta constante, aprendido com o tempo. O dia avançava devagar. O sol subia e descia entre nuvens, criando uma sensação estranha de horas longas demais. O barulho da cidade aumentava em certos momentos, depois sumia. Um caminhão passou pela estrada principal, fazendo o chão vibrar levemente. Caramelo sentiu a vibração no peito e rosnou baixo, sem perceber. Os filhotes se encolheram, e ele imediatamente suavizou o som, encostando o focinho neles. A lama ao redor começava a rachar. Pequenas fissuras se formavam, criando bordas mais firmes. Caramelo testou com uma das patas, pressionando devagar. Cedeu menos. Aquilo lhe deu uma ideia. Com muito cuidado, começou a mover o corpo em etapas curtas, sempre voltando para garantir que nenhum filhote ficasse para trás. Cada movimento exigia força e concentração. Em determinado momento, um dos pequenos choramingou mais alto. O som ecoou fraco, mas suficiente para cortar o ar. Caramelo parou imediatamente. O silêncio voltou pesado. O coração dele disparou. Qualquer som poderia atrair atenção indesejada. O cheiro humano voltou, agora misturado a outro, mais suave, lembrando ervas e madeira velha. Caramelo levantou a cabeça. A silhueta estava mais definida. Um vestido simples, uma sacola de pano, passos cuidadosos que evitavam as poças maiores. O corpo de Caramelo enrijeceu novamente. Ele se colocou à frente dos filhotes, mesmo sabendo que, naquele estado, não teria como reagir de verdade. A pessoa parou outra vez. Um suspiro saiu, audível até ali. Caramelo não piscava. Os olhos acompanhavam cada pequeno movimento. O vento levou um murmúrio quase inaudível, palavras ditas para ninguém em especial. O tom não parecia agressivo, mas isso não significava segurança. O tempo parecia suspenso. O som distante de risadas infantis chegou da direção da cidade, lembrando que havia um mundo funcionando normalmente enquanto aquele trecho de estrada se tornava palco de algo silencioso e pesado. Caramelo sentiu um aperto estranho no peito, algo entre medo e expectativa. A pessoa deu alguns passos para trás. Depois ficou parada. O cheiro permaneceu. Algo novo foi colocado no chão, mais perto desta vez. Caramelo farejou o ar, sentindo um aroma conhecido, que fez o estômago roncar. Ainda assim, ele não se moveu. A experiência ensinara que a fome não podia falar mais alto que a cautela. Os filhotes se agitaram levemente, atraídos pelo cheiro. Caramelo os empurrou com o focinho, tentando acalmá-los. O corpo dele tremia, não apenas pelo esforço, mas pela tensão acumulada.
Cada músculo parecia pronto para reagir, embora soubesse que não tinha forças para confronto algum. O sol começou a se esconder novamente atrás de nuvens mais densas. A luz mudou, deixando tudo num tom mais opaco. A estrada de terra parecia ainda mais isolada. A pessoa continuava ali, sem avançar, sem ir embora. Apenas presente. Caramelo percebeu que algo estava diferente naquele dia. Não sabia explicar, mas sentia. Não era apenas a lama, nem o cansaço. Havia uma mudança no ar, uma sensação estranha de que aquele lugar esquecido estava sendo observado de uma forma nova. Ele permaneceu imóvel, atento, respirando fundo, mantendo os filhotes protegidos, enquanto o mundo ao redor parecia lentamente se reorganizar. O fim da tarde trouxe um ar mais pesado, como se o dia inteiro tivesse sido contido dentro daquela estrada. Caramelo sentia isso no corpo. Os músculos estavam rígidos, e cada respiração parecia mais profunda do que a anterior. A lama agora estava quase seca em alguns pontos, formando uma crosta que estalava quando ele se movia. O cheiro de terra quente se misturava ao do próprio pelo sujo, criando uma sensação constante de desconforto. Os filhotes começavam a se mexer mais. A fome se manifestava em pequenos sons, movimentos desajeitados, bocas procurando algo que não vinha. Caramelo abaixou a cabeça, encostando o focinho em cada um deles, como se pedisse calma. Ele não tinha como oferecer mais do que presença. Aquilo o angustiava. Proteger era mais fácil quando havia recursos. Ali, só havia o corpo cansado e a atenção constante. O vento mudou novamente, trazendo folhas secas e poeira. Ao longe, o barulho de uma porta sendo fechada ecoou. Depois, passos apressados. A cidade começava a se preparar para o fim do dia. Panelas no fogo, rádios ligados, conversas atravessando quintais. Tudo isso chegava fraco até a estrada, mas era suficiente para lembrar que o mundo não tinha parado. Caramelo observava tudo com cuidado. Aprenderá a distinguir sons importantes dos que podiam ser ignorados. Um estalo mais forte fez suas orelhas se erguerem imediatamente. Não vinha da estrada principal, mas do lado oposto, perto do mato. Ele ficou tenso, avaliando se precisava mover os filhotes novamente. O barulho cessou. Apenas o vento voltou a soprar. O céu começou a ganhar tons alaranjados. A luz mais baixa tornava as sombras longas, criando formas que confundiam a visão. Caramelo piscava devagar, lutando contra o cansaço. Dormir não era uma opção. Ele se manteve sentado, mesmo com as patas doendo, o corpo formando uma barreira natural em torno dos filhotes. Em certo momento, o cheiro humano retornou, agora misturado a algo mais familiar. Madeira queimada, comida simples, sabão comum. Caramelo reconhecia aquele tipo de cheiro. Não vinha de quem passa apressado. Vinha de quem permanece. O coração bateu mais rápido. Ele manteve a postura defensiva, mas a curiosidade começou a disputar espaço com o medo. Um som suave se espalhou pelo ar. Algo sendo colocado no chão com cuidado. Nenhum movimento brusco. Nenhum avanço repentino. Apenas presença. Caramelo inclinou levemente a cabeça, farejando com mais atenção. O aroma era forte o suficiente para despertar a fome, mas não agressivo. Ainda assim, ele não se moveu. Os filhotes reagiram primeiro. Um deles se arrastou alguns centímetros, emitindo um som fraco. Caramelo puxou de volta imediatamente. O gesto foi firme, mas cuidadoso. Ele precisava manter o controle da situação. A experiência das ruas o ensinara que confiar rápido demais podia trazer consequências difíceis. A luz diminuía aos poucos. A temperatura caía. O barro que ainda estava úmido começava a esfriar novamente, roubando o pouco calor que o corpo de Caramelo conseguia manter. Ele ajustou a posição, deitando-se parcialmente para envolver melhor os filhotes. O corpo protestou, mas ele ignorou. O tempo passava de forma estranha. Não havia relógio, apenas a mudança do céu e dos sons. Um cachorro latiu ao longe. Depois outro respondeu. Caramelo ouviu atento, tentando identificar distância e intenção. Nenhum deles parecia próximo demais. O cheiro humano continuava ali. Constante. Paciente. Caramelo começou a perceber que não havia pressa naquele movimento. Isso o confundia. Normalmente, humanos que apareciam na estrada não paravam.
Ou seguiam em frente ou se aproximavam rápido demais. Aquilo era diferente. Ele testou o chão com uma pata dianteira, pressionando devagar. Estava firme o suficiente. Moveu-se poucos centímetros, sempre mantendo os filhotes atrás de si. O coração acelerou. O estômago doeu de fome. A cabeça parecia pesada, mas o corpo obedecia. Outro som suave. Um passo recuando. Depois silêncio. Caramelo levantou o focinho, sentindo o cheiro mais forte agora. O aroma era simples, mas cheio de significado para quem vivia nas ruas. Comida. Água. Possibilidade. Ainda assim, ele hesitou. A memória recente da lama, do impacto, do abandono, ainda estava viva demais. O medo não tinha ido embora. Apenas dividia espaço com algo novo, difícil de nomear. A noite se aproximava devagar, cobrindo a estrada com sombras mais densas. Caramelo permaneceu atento, imóvel por longos segundos, avaliando cada sensação, cada cheiro, cada som. Os filhotes respiravam juntos, pequenos e frágeis. Ele sabia que não podia errar. O mundo ao redor parecia prender a respiração junto com ele, como se aquele instante, silencioso e tenso, fosse parte de algo maior que ainda estava se formando. A noite finalmente se acomodou sobre a estrada de terra, trazendo um silêncio mais espesso do que o do dia. Não era um silêncio vazio, mas cheio de pequenos sons que só quem vive exposto aprende a ouvir. Grilos começaram seu canto contínuo, o vento passou a correr mais frio entre o capim alto, e a terra ainda guardava o calor do sol, liberando um cheiro forte e úmido. Caramelo sentiu tudo isso no corpo cansado, como se o ambiente inteiro estivesse grudado nele. Os filhotes dormiam mais profundamente agora, exaustos pelo dia longo. O peito de cada um subia e descia de forma irregular, mas constante. Caramelo manteve o corpo curvado ao redor deles, criando uma barreira contra o frio que começava a se intensificar. O barro seco no pelo repuxava, causando pequenas fisgadas a cada movimento. Ainda assim, ele evitava se mexer demais. O cheiro humano permanecia no ar, não tão intenso quanto antes, mas ainda presente. Isso mantinha Caramelo em alerta. As orelhas se moviam sozinhas, captando qualquer variação. Um galho estalou ao longe, e ele ergueu a cabeça imediatamente. O som não se repetiu. Talvez fosse apenas o resfriamento da madeira, talvez algo passando pelo mato. Ele esperou, respirando fundo. A estrada parecia diferente à noite. Durante o dia, era apenas poeira, lama e passagem. Agora, ganhava uma aparência mais fechada, quase como se estivesse escondendo segredos. As cercas lançavam sombras longas, o mato parecia mais alto, e cada detalhe exigia atenção redobrada. Caramelo conhecia bem essa sensação. Muitas vezes, a noite tinha sido sua maior aliada. Outras, um risco constante. A fome voltou a se manifestar com mais força. O estômago roncou baixo, e ele sentiu uma pontada que o fez fechar os olhos por um instante. Abriu-os logo em seguida, arrependido de ter relaxado sequer por um segundo. Os filhotes se mexeram, como se sentissem a mesma necessidade. Ele os empurrou levemente com o focinho, tentando manter todos juntos. O vento trouxe novamente aquele aroma conhecido. Não era intenso, mas era claro o suficiente para despertar atenção. Algo simples, colocado ali com intenção. Caramelo inclinou a cabeça, avaliando a distância. O chão parecia firme o bastante agora. As rachaduras da lama formavam uma superfície irregular, mas transitável. Ele não avançou. Ainda não. A cautela era parte dele. Cada passo precisava ser calculado. O corpo estava fraco, e qualquer erro poderia comprometer tudo. Ele se manteve imóvel por um longo tempo, apenas observando, ouvindo, sentindo. Ao longe, uma porta se fechou com cuidado. O som veio abafado, misturado a vozes baixas, quase sussurradas. A cidade se recolhia para dormir. Luzes se apagavam aos poucos. A estrada, antes ignorada, agora parecia isolada do resto do mundo. Caramelo sentiu um cansaço profundo, mais pesado do que o do corpo. Era o desgaste de estar sempre atento, sempre pronto. Por um breve instante, a cabeça baixou um pouco demais. Ele se corrigiu rápido, sacudindo levemente o focinho. Não podia relaxar. Os filhotes se aproximaram ainda mais, buscando calor.
O contato trouxe uma sensação estranha de responsabilidade ampliada. Não era só sobrevivência individual. Era manter aqueles pequenos seguros, custasse o que custasse. Esse pensamento se fixou com força, afastando qualquer ideia de desistência. O cheiro humano voltou a se misturar com o ar noturno, agora acompanhado de algo metálico, frio. Água. Caramelo reconheceu imediatamente. A garganta secou. Ele lambeu o focinho, sentindo o gosto do barro ainda presente. A vontade de se mover cresceu, mas o medo seguia firme. Ele ajustou o corpo mais uma vez, criando uma posição que permitisse reagir rápido. O coração batia de forma constante, não acelerada, mas atenta. A experiência o ensinara que decisões precipitadas raramente terminavam bem. O céu estava limpo em alguns pontos, revelando estrelas fracas entre nuvens dispersas. A luz suave ajudava pouco, mas era suficiente para delinear formas conhecidas. Nada parecia se mover perto demais. Ainda assim, Caramelo permaneceu imóvel. A noite avançava, e com ela vinha uma sensação estranha de espera. Não uma espera vazia, mas carregada de significado. O ambiente parecia respirar junto com ele, como se tudo estivesse suspenso naquele trecho de estrada. Caramelo manteve os olhos abertos, os sentidos atentos, o corpo firme apesar da exaustão. Nada nele relaxava completamente. Nem o medo, nem a esperança. Ambos coexistiam, silenciosos, enquanto o tempo seguia seu curso lento, envolvendo a estrada, a lama seca, os filhotes adormecidos e o cachorro Caramelo que se recusava a baixar a guarda. A madrugada avançou com passos lentos, trazendo um frio mais cortante que se infiltrava pela terra e subia pelas patas de Caramelo. O corpo dele já não tinha muito calor para oferecer, mas ainda assim permanecia firme ao redor dos filhotes. O silêncio da noite era interrompido apenas pelo canto distante de insetos e pelo farfalhar ocasional do mato, provocado por algum animal pequeno procurando abrigo. Caramelo respirava com cuidado, sentindo o ar gelado entrar e sair dos pulmões. Cada expiração formava um leve vapor que desaparecia rápido. O cheiro de barro seco misturava-se ao de capim e poeira, criando um aroma áspero, típico das madrugadas no interior. Ele conhecia bem esse cenário. Muitas vezes, a sobrevivência dependia de atravessar noites assim sem cometer erros. Os filhotes se mexeram, incomodados com o frio. Um deles soltou um som baixo, quase um lamento. Caramelo abaixou o focinho e tocou de leve, tentando acalmar. O contato trouxe um pequeno alívio, mas também aumentou a preocupação. Eles estavam fracos. Precisavam de mais do que abrigo improvisado. O vento mudou de direção, trazendo novamente aquele cheiro persistente que não desaparecia. Humano. Água. Algo simples, deixado ali com intenção clara. Caramelo manteve os olhos abertos, avaliando o escuro. A luz das estrelas mal iluminava o chão rachado pela lama seca. Ainda assim, ele conseguia distinguir volumes e formas. O corpo doía em pontos específicos. As patas dianteiras estavam rígidas, e o pescoço parecia pesado demais para sustentar a cabeça por muito tempo. Ele alternava pequenas mudanças de posição, sempre cuidadosas, para não acordar os filhotes nem fazer barulho excessivo. Cada movimento era calculado. Em algum ponto da madrugada, um som diferente cortou o ar. Um ruído distante, repetitivo, que não fazia parte da noite comum. Caramelo ficou atento, as orelhas se movendo em busca da origem. O som vinha da direção da cidade, talvez uma porta, talvez um objeto sendo arrastado. Não parecia uma ameaça imediata, mas foi suficiente para mantê-lo alerta por longos minutos. O tempo passou de forma irregular. Momentos pareciam longos demais, outros escapavam rápido. O corpo de Caramelo lutava contra o sono, mas a mente se recusava a desligar. Ele piscava devagar, abrindo os olhos logo em seguida, como se temesse perder algo importante. A fome voltou com força. O estômago se contraiu, e ele engoliu em seco. O cheiro próximo era tentador. Ele sabia que estava ali, ao alcance de poucos passos. Ainda assim, o medo de se afastar dos filhotes falava mais alto. Ele não podia deixá-los sozinhos, nem por um instante. O frio apertou ainda mais pouco antes do amanhecer. A terra parecia sugar o calor do corpo. Caramelo se encolheu o máximo que pôde, envolvendo os filhotes como um cobertor vivo. O esforço fez tremer, mas ele resistiu. Não era a primeira madrugada difícil. Provavelmente não seria a última.
Aos poucos, o céu começou a mudar. Um tom mais claro surgiu no horizonte, anunciando o início de um novo dia. O vento trouxe cheiros diferentes. Café sendo passado em alguma casa distante. Fumaça de fogão a lenha. Vida retomando o ritmo diário. Caramelo percebeu a mudança imediatamente. O amanhecer sempre trazia novos riscos e novas possibilidades. Ele ergueu a cabeça, ignorando a dor no pescoço, e observou a estrada agora parcialmente iluminada. A lama endurecida parecia mais segura para caminhar. As marcas no chão estavam mais visíveis. Os filhotes começaram a acordar um a um, inquietos, buscando algo que ele não tinha como oferecer naquele momento. O coração de Caramelo apertou. Ele precisava decidir. Permanecer ali já não parecia suficiente. Mas qualquer movimento exigiria coragem e cuidado. O cheiro humano se intensificou com a luz do dia. Não era algo recente. Estava ali desde antes, persistente, constante. Caramelo farejou o ar com mais atenção, sentindo nuances que antes passavam despercebidas. Não havia agressividade naquele aroma. Apenas presença. Ele se levantou com esforço, as patas tremendo levemente. O corpo reclamou, mas obedeceu. Caramelo ficou em pé por alguns segundos, apenas sentindo o próprio peso, testando o equilíbrio. Depois voltou a se abaixar, mantendo os filhotes juntos. O dia começava, e com ele vinha a sensação de que algo estava se transformando, mesmo que ainda não fosse possível entender exatamente o que. Caramelo permaneceu atento, cansado, faminto, mas firme, pronto para enfrentar o que aquele novo dia traria. A manhã avançou devagar, espalhando luz sobre a estrada de terra e revelando detalhes que a noite escondia. As rachaduras da lama seca formavam desenhos irregulares, como um mapa quebrado. Caramelo observava tudo com atenção renovada, mesmo com o corpo ainda pesado. O frio da madrugada tinha ficado para trás, mas... O que você está achando dessa história? Deixe seu comentário e me conte de onde você está assistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Fique até o final, tem uma palavra surpresa esperando por você. Deixará marcas. As patas doíam ao apoiar no chão, e o estômago vazio tornava cada respiração mais curta. Os filhotes estavam acordados agora. Moviam-se pouco, mas o suficiente para demonstrar inquietação. Procuravam contato, calor, algo que os acalmasse. Caramelo respondeu como podia, aproximando-se, tocando com o focinho, mantendo-os juntos. A responsabilidade pesava mais do que o próprio corpo. Ele sabia que precisava agir com cuidado, mas também sabia que ficar parado tinha limites. O cheiro de café se espalhou com mais clareza pelo ar. Vinha da direção da cidade, misturado ao som distante de vozes e passos apressados. Era dia útil. As pessoas retomavam suas rotinas. Caramelo conhecia bem aquele movimento. Muitas vezes, era nesses momentos que sobras apareciam, mas também era quando os riscos aumentavam. O vento trouxe novamente aquele aroma persistente. Não era novo, nem agressivo. Continuava ali, como se fizesse parte do ambiente. Caramelo farejou com mais atenção, distinguindo camadas. Havia água limpa. Havia algo sólido, simples, colocado com cuidado. Ele sentiu o corpo reagir, a fome apertar de vez. Com esforço, Caramelo se levantou novamente. Desta vez, permaneceu em pé por mais tempo. As patas traseiras tremeram, mas não cederam. Ele deu um passo curto, depois outro, sempre olhando para trás, certificando-se de que os filhotes permaneciam juntos. O chão firme ajudava, mas cada movimento exigia concentração. Os filhotes choramingaram baixo quando ele se afastou alguns centímetros. O som atingiu Caramelo como um aviso. Ele voltou imediatamente, encostando o corpo neles. Ainda não era o momento de se afastar demais. A decisão precisava ser precisa. Errar significaria voltar ao ponto inicial ou pior. O sol subia, aquecendo a terra e liberando um cheiro mais seco. A estrada parecia menos hostil sob a luz clara. Caramelo aproveitou para observar melhor o entorno. A cerca de madeira próxima estava velha, mas firme. O mato crescia alto em alguns trechos, oferecendo sombra. Nada parecia se mover de forma ameaçadora naquele instante. Um som diferente surgiu, vindo da lateral. Passos cuidadosos, mais lentos do que os da manhã comum. Caramelo enrijeceu o corpo.
As orelhas se levantaram, e o olhar se fixou na direção do som. O cheiro humano se intensificou, agora acompanhado de tecido limpo e sabão simples. Era um cheiro constante, não invasivo. Ele não rosnou. Não avançou. Apenas observou. O corpo permanecia entre qualquer aproximação e os filhotes. A experiência ensinara que nem todo silêncio era perigoso, mas também não era garantia de segurança. O som parou. Depois recomeçou, ainda cuidadoso. Algo foi colocado no chão, mais perto do que antes. O barulho foi suave, quase respeitoso. Caramelo sentiu o estômago se contrair de novo. A garganta secou. Ele lambeu o focinho, deixando escapar um som baixo, involuntário. Os filhotes se mexeram, atraídos pelo cheiro. Um deles tentou se arrastar para fora do círculo formado pelo corpo de Caramelo. Ele o puxou de volta com rapidez, mas sem força excessiva. A tensão aumentou. O desejo de avançar disputava espaço com o medo de deixar os pequenos vulneráveis. O sol iluminava agora tudo ao redor. Não havia onde se esconder. Isso tornava as coisas mais simples e mais difíceis ao mesmo tempo. Caramelo respirou fundo, sentindo o ar quente entrar. Ele precisava avaliar riscos reais, não apenas memórias ruins. Com cuidado extremo, deu mais um passo à frente, mantendo o corpo baixo. Parou. Olhou para trás. Os filhotes estavam ali, juntos, vivos. Isso lhe deu uma pequena coragem extra. O chão estava firme o suficiente para suportar uma ida e volta rápida. Ele avançou apenas o necessário para confirmar o que o cheiro prometia. Água limpa refletia a luz do sol. Algo simples para comer estava ali, colocado de forma visível, sem armadilhas aparentes. Caramelo não tocou. Apenas observou. Gravou cada detalhe na memória. Voltou imediatamente para junto dos filhotes, deitando-se ao redor deles novamente. O coração batia forte, mas não de pânico. Era algo diferente. Uma mistura de cautela e possibilidade. Ele sabia que aquele recurso não estava ali por acaso. Alguém tinha decidido olhar. O dia seguia, e Caramelo permanecia atento, agora com uma nova informação guardada. Nada estava resolvido. Nada estava garantido. Mas a estrada já não parecia completamente indiferente. E isso, por si só, mudava o peso de cada decisão que ainda viria. O sol já estava alto quando Caramelo sentiu o corpo responder um pouco melhor. A rigidez das patas diminuiu, e o calor ajudava a afastar o frio acumulado da noite. Ainda assim, o cansaço permanecia como um peso constante. Ele respirava fundo, tentando manter a calma enquanto observava os filhotes se moverem com mais frequência. Eles estavam mais ativos, mas também mais exigentes. A fome se manifestava em pequenos sons e movimentos insistentes. A estrada parecia mais viva naquele horário. O som de um trator distante ecoou por alguns minutos, seguido por vozes vindas da direção da cidade. Caramelo acompanhava tudo com atenção, sem perder o foco nos filhotes. Cada barulho era avaliado, cada cheiro interpretado. A experiência o ensinara a sobreviver assim. O aroma de comida ainda estava ali, misturado ao de água limpa. Caramelo sentia isso com clareza agora. O estômago doía, e a saliva se acumulava na boca. Ele engoliu em seco várias vezes, resistindo ao impulso de avançar de vez. Não podia se permitir um erro. Ainda não. Os filhotes se aproximaram mais dele, buscando contato constante. Um deles tentou morder o pelo sujo, talvez em busca de algo que aliviasse a fome. Caramelo se ajeitou, oferecendo o que podia, mesmo sabendo que não era suficiente. Aquilo aumentava a urgência dentro dele. A decisão não poderia ser adiada por muito mais tempo. O vento trouxe novos cheiros. Papel, pano, algo metálico aquecido pelo sol. Caramelo levantou a cabeça, atento. O cheiro humano estava mais definido, mais próximo. Não havia pressa nele. Era constante, paciente. Isso confundia Caramelo, acostumado a movimentos bruscos e intenções difíceis de prever. Ele se levantou com mais firmeza dessa vez. As patas ainda tremiam, mas suportaram o peso. Deu 2 passos curtos, depois parou. Olhou para trás. Os filhotes estavam ali, observando com olhos ainda fechados pela idade, mas atentos ao movimento dele. Ele voltou, encostando o focinho neles, como se pedisse calma. O sol batia forte agora,
secando de vez o resto da lama. A estrada estava clara, exposta. Caramelo aproveitou para observar melhor o entorno. A cerca de madeira projetava sombra suficiente para proteger os filhotes por alguns momentos. O mato alto parecia quieto. Nada indicava perigo imediato. O som de passos voltou a se aproximar, vindo da lateral. Caramelo enrijeceu o corpo automaticamente, posicionando-se à frente dos filhotes. O cheiro humano ficou mais intenso, acompanhado de um aroma conhecido, simples, que despertava lembranças confusas. Ele não rosnou. Apenas observou. Algo foi colocado no chão novamente, com cuidado. O som foi suave, respeitoso. Caramelo sentiu o estômago apertar de vez. A água refletia a luz do sol, clara, convidativa. O alimento estava ali, visível, sem pressa. Aquilo mexia com ele mais do que gostaria de admitir. Os filhotes começaram a se mexer mais, atraídos pelo cheiro. Um deles choramingou alto demais. Caramelo reagiu rápido, puxando de volta e emitindo um som baixo de advertência. O medo de chamar atenção indesejada ainda estava presente, mas a necessidade crescia a cada minuto. Ele respirou fundo, sentindo o ar quente preencher os pulmões. Avaliou a distância. Avaliou o tempo. Avaliou o risco. A experiência das ruas não oferecia garantias, apenas probabilidades. E algumas probabilidades começavam a se inclinar de forma diferente. Com passos lentos e cuidadosos, Caramelo avançou mais uma vez, mantendo o corpo baixo. Parou antes de alcançar o que estava no chão. Olhou para trás. Os filhotes estavam visíveis, juntos, protegidos pela sombra. Ele voltou rapidamente para junto deles, deitando-se novamente. O gesto não foi de recuo, mas de confirmação. Ele agora sabia que podia ir e voltar sem afundar, sem cair. Isso fazia diferença. A estrada já não parecia tão hostil quanto antes. O cheiro humano permaneceu, constante, sem invasão. Não houve avanço, nem tentativa de aproximação direta. Isso deixou Caramelo em alerta, mas também diminuiu a tensão. Ele permaneceu atento, observando cada detalhe, sentindo o ambiente se transformar lentamente. O tempo passava, e com ele vinha uma sensação estranha de adaptação. O medo não desaparecera, mas já não dominava tudo. Havia espaço para outras sensações. Cautela. Necessidade. Uma ponta de confiança ainda frágil, quase imperceptível. Caramelo se acomodou novamente ao redor dos filhotes, mantendo os olhos abertos. Ele sabia que ainda havia muito pela frente. Nada estava resolvido. Mas algo estava sendo construído ali, passo a passo, no silêncio da estrada de terra, sob o sol do interior, com paciência e atenção. O calor do meio-dia trazia à estrada um cheiro intenso de terra e poeira. Caramelo sentia o corpo pesado, mas a luz do sol facilitava a visão de todos os detalhes ao redor. As rachaduras secas na lama formavam padrões estranhos, quase geométricos, que se destacavam à medida que ele caminhava lentamente. Cada passo exigia cuidado. A caminhada não era apenas sobre se mover, mas sobre calcular riscos e proteger os filhotes que seguiam logo atrás dele. O aroma humano permanecia no ar, misturado a algo doce e fresco, talvez restos de comida ou frutas colocadas com cuidado. Caramelo cheirou com atenção, percebendo nuances que antes passavam despercebidas. Ele sentiu a fome apertar, mas o instinto de proteger os filhotes falava mais alto. A distância entre eles e o recurso próximo parecia pequena, mas cada passo precisava ser calculado. Os filhotes começaram a explorar a área de forma tímida, encostando-se nas pernas de Caramelo e farejando o chão com curiosidade. Um deles deu um passo maior e quase tropeçou, o que fez Caramelo ajustar a posição imediatamente, pressionando o corpo contra o filhote para evitar que se afastasse demais. O instinto de guarda permanecia constante, alimentando uma tensão silenciosa que mantinha todos alertas. O vento trouxe novos cheiros, desta vez mais variados. Madeira, poeira, uma pitada de flores secas do mato próximo. Caramelo sentiu o corpo reagir, músculos contraindo-se e relaxando de forma ritmada enquanto analisava a direção de cada aroma. O ambiente parecia calmo, mas ele sabia que a calma poderia ser ilusória. Um som distante de água corrente chegou até ele. Um rio ou riacho, talvez uma pequena nascente no fim da estrada. A perspectiva de água corrente trouxe alívio imediato, mas também exigiu cuidado. A possibilidade de se aproximar aumentava,
mas era preciso avaliar o terreno e os filhotes antes de qualquer movimento. Caramelo avançou alguns passos, mantendo o corpo baixo. As patas se afundavam levemente na lama seca, mas o solo estava firme o suficiente para sustentar o peso dele. Os filhotes seguiram, hesitantes, protegidos pela proximidade. O calor do sol aumentava, fazendo com que o pelo grudasse em certas áreas, criando uma sensação pegajosa. Ele não se incomodava. Tudo era secundário diante da segurança dos pequenos. O cheiro humano se intensificou. Desta vez, era misturado a algo mais fresco e familiar, talvez água limpa e alimento simples. Caramelo farejou profundamente, identificando cada elemento, calculando se era seguro se aproximar. Ele não se moveu ainda, apenas observou e registrou mentalmente a posição do que estava disponível. Os filhotes começaram a fazer pequenos sons, curiosidade e fome se misturando em gemidos suaves. Caramelo ajustou o corpo, envolvendo-os novamente, lembrando-se da importância de manter todos juntos. Cada gemido fazia seu coração apertar, lembrando de que cada movimento tinha consequências diretas para a sobrevivência deles. O sol começou a mudar de posição, lançando sombras mais longas sobre a estrada. A luz clara ajudava a definir melhor o ambiente, mostrando detalhes do terreno, como pequenas pedras e buracos que poderiam ser perigosos para os filhotes. Caramelo seguiu atento, evitando que qualquer um tropeçasse. Ele percebia cada mudança de temperatura, cada som, cada cheiro, e ajustava a postura e os movimentos constantemente. Um pequeno barulho de folhas sendo amassadas chamou a atenção dele. O corpo endureceu por instinto. As orelhas se ergueram, farejando. Nada veio imediatamente. Apenas silêncio e o cheiro humano ainda presente, constante, sem pressa. Caramelo se manteve imóvel, observando, mantendo os filhotes junto de si, pronto para reagir caso fosse necessário. O calor começou a ceder levemente, substituído por uma brisa mais fresca. O ambiente mudou sutilmente, trazendo alívio ao corpo exausto. Caramelo respirou fundo, sentindo cada parte do corpo reagir à nova condição. Ele continuou em posição de guarda, mas percebeu que os filhotes se acalmavam aos poucos. A segurança relativa aumentava a confiança, ainda que cautelosa, em cada decisão a ser tomada. O dia avançava, e Caramelo sentia o peso da responsabilidade, mas também a sensação de controle crescente. Nada estava garantido, mas ele já conseguia planejar cada passo com mais clareza. Cada movimento, cada observação, cada pausa, tudo contribuía para um resultado maior que ainda não se revelava completamente. O fim da tarde trouxe um tom dourado à estrada de terra, e a luz do sol começava a se inclinar, alongando as sombras do mato alto e da cerca desgastada. Caramelo sentiu uma leve vibração de ansiedade misturada com esperança. O corpo estava cansado, mas a experiência acumulada nas ruas e a responsabilidade pelos filhotes davam-lhe força. Cada passo agora tinha mais propósito. Os filhotes se moviam com mais segurança, acompanhando o ritmo do pai que os guiava. Um deles tropeçou em uma pedra pequena e caiu, soltando um gemido abafado. Caramelo inclinou-se imediatamente, empurrando com o focinho para mantê-lo próximo e protegê-lo de qualquer movimento inesperado no entorno. A preocupação permanecia constante, mas a confiança crescia em pequenas doses a cada gesto. O vento trouxe novamente aromas humanos, misturados a algo doce, quase frutado. Caramelo respirou fundo, identificando nuances: comida simples, água limpa e o cheiro de um pano limpo, talvez deixado com intenção. Ele farejou detalhadamente, avaliando se era seguro se aproximar. A fome apertava, mas a prioridade continuava sendo a proteção dos filhotes. Enquanto observava, percebeu pequenas mudanças no ambiente. A luz dourada revelava marcas na estrada que antes passavam despercebidas, como rastros de animais pequenos ou sinais de pessoas que haviam passado por ali discretamente. Caramelo registrou mentalmente cada detalhe, entendendo que o caminho à frente poderia ter oportunidades ou riscos escondidos. Os filhotes começaram a gemer novamente, inquietos pelo calor do final de tarde e pela fome. Caramelo ajustou-se ao redor deles, oferecendo calor e proteção. Cada movimento seu era preciso, quase silencioso, garantindo que nenhum dos pequenos ficasse vulnerável. O cansaço apertava, mas o instinto e a determinação guiavam os passos seguintes. Um som diferente chamou sua atenção. Um leve farfalhar de folhas, rápido e irregular, próximo da margem da estrada. Caramelo enrijeceu, as orelhas se levantaram e o focinho se direcionou imediatamente ao ponto de origem.
O cheiro humano permaneceu, mas agora misturado com algo fresco e desconhecido. Ele não avançou, apenas manteve a atenção máxima, preparado para agir caso fosse necessário. A luz começava a mudar rapidamente, tornando o caminho mais visível em algumas partes e sombreado em outras. Caramelo aproveitou o contraste para guiar os filhotes, mantendo-os protegidos das irregularidades do terreno. O calor do dia diminuía lentamente, trazendo alívio para os corpos cansados. A fome de Caramelo se intensificava, tornando cada movimento mais urgente. Ele precisava equilibrar a necessidade de se alimentar com a segurança dos filhotes. Um cheiro mais forte de comida simples se aproximou, colocado cuidadosamente, misturado a água limpa e um pano que indicava cuidado humano. Ele farejou com atenção redobrada, analisando cada detalhe antes de qualquer ação. Os filhotes começaram a explorar mais, cheirando o chão e aproximando-se dos pequenos sinais deixados na estrada. Um deles tentou avançar demais e Caramelo se inclinou, encostando o corpo para trazê-lo de volta ao grupo. Cada gesto aumentava a tensão, mas também fortalecia o vínculo entre eles. A estrada à frente parecia mais clara. As sombras longas agora delineavam caminhos possíveis, e Caramelo percebeu pequenos detalhes que indicavam presença humana, mas de forma inofensiva. Era como se alguém tivesse preparado o terreno para facilitar os passos dele, sem interferir diretamente. Ele registrou cada sinal, mantendo os filhotes próximos, pronto para conduzir o grupo com cuidado. O vento trouxe novamente aromas diversos, combinando terra, água e vegetação fresca. Caramelo respirou fundo, absorvendo cada detalhe. O corpo ainda estava exausto, mas a mente trabalhava com precisão. Ele sabia que cada movimento contava e que os filhotes dependiam de sua decisão correta. Enquanto o sol se aproximava do horizonte, uma sensação de expectativa tomou conta de Caramelo. Cada gesto, cada cuidado, cada pausa, tudo indicava que algo importante estava por acontecer. Mas ainda não era o momento certo. Ele permaneceu atento, firme, cercando os filhotes com o corpo, observando e analisando cada nuance do ambiente ao redor. O sol da manhã iluminava a estrada de terra de uma forma que parecia diferente de tudo que Caramelo já tinha visto. Um tom dourado quente penetrava entre o mato alto, espalhando luz suave sobre as rachaduras da lama e destacando cada detalhe do terreno. O vento trazia aromas familiares: terra úmida, capim seco, água limpa, comida simples deixada cuidadosamente em pontos estratégicos. Caramelo sentiu seu corpo responder de forma diferente. O cansaço ainda existia, mas havia uma leveza, uma sensação de que os dias difíceis começavam a fazer sentido. Os filhotes se moviam com mais confiança agora, explorando pequenas áreas ao redor, mas sempre retornando ao corpo de Caramelo em busca de proteção. Cada passo deles parecia uma vitória silenciosa, um sinal de que estavam mais fortes e seguros. Caramelo observava atentamente, ajustando o corpo para acolher qualquer um que se afastasse demais, mas sentindo a alegria de perceber que estavam aprendendo a confiar. O aroma humano persistia, mas desta vez não trazia tensão. Era cuidado, presença sem ameaça. Havia água fresca próxima, restos de alimento simples e limpo, uma toalha deixada para conforto. Caramelo farejou devagar, registrando tudo. Não precisava correr, não precisava fugir. Pela primeira vez em muito tempo, havia uma sensação de calma. O som de passos suaves se aproximou. Caramelo levantou o focinho, atento, mas não sentiu perigo. Ao invés disso, uma voz familiar, acolhedora, chamou seu nome com ternura. Ele inclinou a cabeça, reconhecendo o tom. Era uma presença confiável, alguém que se importava de verdade. Os filhotes se animaram com o som, correndo em pequenos círculos e emitindo sons leves de alegria. Caramelo avançou lentamente, guiando-os com cuidado, mas permitindo que a aproximação acontecesse naturalmente. O caminho à frente parecia mais seguro. O terreno firme permitia que ele conduzisse os filhotes sem medo de tropeços. Cada passo era um equilíbrio entre proteção e liberdade. A luz do sol criava padrões no chão que lembravam desenhos, sombras que se moviam junto com eles, tornando cada momento quase mágico. Caramelo sentiu o coração bater mais forte, não de medo, mas de esperança. Os filhotes, agora mais confiantes, começaram a brincar, explorando pequenas áreas próximas. Caramelo observava, sentindo uma alegria que há muito não experimentava. O vínculo entre eles se fortalecia a cada gesto, a cada toque, a cada cuidado silencioso. Ele sentiu a própria força retornar, não apenas física, mas emocional.
Cada desafio enfrentado havia valido a pena, e os pequenos estavam seguros, saudáveis e felizes. O cheiro humano permaneceu como presença constante, desta vez tranquilizador. Caramelo percebeu que não estavam mais sozinhos. Alguém os acompanhava, respeitando seu espaço, oferecendo recursos sem interferir, permitindo que cada passo fosse conquistado com esforço próprio. A estrada de lama seca, que antes parecia hostil e interminável, agora parecia um caminho de conquista, marcado por pequenas vitórias e aprendizados silenciosos. A brisa suave trouxe aromas de flores e capim, misturados à umidade da manhã. Caramelo respirou fundo, sentindo cada detalhe do ambiente. Os filhotes brincavam ao redor, correndo em círculos, cheirando o chão, se empurrando com ternura. O corpo dele relaxou, o coração bateu em ritmo constante, e um sentimento profundo de realização tomou conta. Cada passo, cada cuidado, cada noite passada alerta, tudo convergiu para aquele momento de harmonia. O céu estava limpo, azul com leves nuvens brancas, refletindo a tranquilidade daquele instante. Caramelo se deitou novamente, desta vez sem tensão, envolvendo os filhotes com o corpo, sentindo a respiração deles ritmar junto à sua. A estrada que antes parecia ameaçadora agora era apenas um caminho de memórias, aprendizado e conquistas silenciosas. A esperança, a confiança e a segurança se entrelaçavam naquele espaço. O calor do sol misturava-se ao cheiro da terra, criando uma sensação de plenitude. Caramelo fechou os olhos por um instante, sentindo-se vitorioso sem precisar de aplausos. Ele havia protegido os filhotes, enfrentado o medo, superado a fome, o cansaço e a desconfiança. A estrada de lama, os sons da cidade, o vento, tudo se transformará em um cenário de conquista e alegria. A jornada finalmente se completava com segurança, amor e esperança. Fim. Você chegou até aqui? Então comente fé, curta e compartilhe. Aproveite e inscreva-se no canal para não perder mais histórias incríveis. Sua ajuda é importante. Até a próxima história.